e a gente te agradece de novo. A gente está hoje com a professora, é ótimo, né? Com a escritora Micheline Verunski, para voltar a conversar com a gente, né? No nosso canal também, e sobretudo para o livro. Dentro da ordem assim que a gente fez, Micheline, eu até vou, né? A gente fez um pouco por escrito para facilitar, então vou olhar aqui para baixo, é porque a gente fez um roteirinho. E aí ver como é que você fica confortável para responder, tá bom? Começando pelo fim, talvez, né? Pelo fim que ainda tem, que é o Caminhando com os Mortos. Tem uma passagem no Caminhando com os Mortos em que a personagem se diz analfabeta de si mesma. E em seguida ela se dedica ao aprendizado das perguntas, inclusive sobre o ato de narrar. Ótimo. E é muito bonita essa expressão, né? Fiquei pensando se, como escritora, você também se pensa um pouco, né, dentro desse aprendizado. Eu acho que, em certa medida, a gente, dependendo também da fase da vida em que a gente se encontra, a gente acaba sendo analfabeto de si mesmo, né? São muitos desencontros, né? Até a gente se entender como nós mesmos, né? Nós nos assenhorarmos, né? Das nossas pessoas, das nossas vivências, né? Tem gente que não consegue nunca, né? Tem gente que vai passar pela vida analfabeto de si, né? E eu acho que esse é o grande trabalho do ser humano, né? É se assenhorar de si, se compreender, claro que sem perder aquilo de mistério, porque tem sempre algo de mistério para a gente, né? Tem sempre algo nosso que reside nesse lugar do mistério. Então, eu não sei se eu estou me enrolando para responder essa pergunta, mas eu acho que a gente vive nesse equilíbrio, né? Quanto mais a gente se sabe, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se alfabetiza, né, nos nossos sentimentos, mais livres nós somos. Mas a gente não pode, acho que é a Clarice que vai dizer, né, que a gente não pode limpar nossos defeitos ao extremo, né? Tem que restar, né, aquilo de mistério que nos constitui também. Perfeito, obrigada, Micheline. A gente vai passar para a segunda. Quem vai? Vou eu. Micheline, no Som do Rugido da Onça, que foi vencedor do Jabuti de melhor romance literário de 2022, e conquistou o coração de muitos leitores, e, além dos leitores, conquistou amplamente a crítica. O prêmio pode ser um pouco a medida disso também, né? Isso não é uma coisa muito comum, né? Conquistar os leitores e a crítica. Né? Eu pergunto, então, para você, esse romance, em certa medida, ele que recupera, né, essa memória, recupera e faz um desagravo, essa memória dessa infância apagada, essa infância humilhada de grande medida, né? Ele é um romance que a gente pode chamar de um romance de reparação histórica. Você imaginava escrever algo dessa natureza? E aí, lendo o seu romance, me fui atravessado, eu penso música em muitos momentos, né? A música está na minha cabeça o tempo todo. E lembrei daquela canção do Caetano Veloso, Língua, né? Em determinado momento ele diz, ele indaga, o que quer, o que pode essa língua. E eu lhe indagaria, parafraseando o velho baiano, o que quer, o que pode o seu romance, o que quer, o que pode a sua literatura. Eita, André, vamos ver como é que eu respondo. Eu não imaginava que, quando eu estava escrevendo O Rugido, e quando eu terminei de escrevê-lo, eu sabia, eu tinha a consciência de que eu tinha uma coisa diferente, né, do que eu tinha escrito até ali, né, e também do que eu estava lendo, né,
dentro desse recorte do tema, né? Mas eu nunca pensei que esse livro ele pudesse alcançar tantas pessoas, é sempre muito impressionante isso, e pessoas de tão diferentes olhares para o mundo. Essa semana, a semana que passou, eu fui falar sobre o livro para uma turma de segundo ano do ensino médio, né? Então, um pessoalzinho que está ali entre 16 e 17 anos. A primeira vez que eu falei sobre esse livro, a gente estava ainda na pandemia, foi para uma turma de 8º ano, que eles não leram o livro inteiro, eles fizeram uma leitura mediada de algumas partes do livro com o professor de história e a professora de português. E, do mesmo modo, esse livro alcança outros públicos, né, que tem um instrumental de leitura mais... eu não queria dizer desenvolvido e nem refinado, porque as crianças e os adolescentes vêm com perguntas para mim que são sempre surpreendentes. Mas talvez um repertório mais amplo de leitura. Isso eu não imaginava, né? Isso é uma coisa que, para mim, foi totalmente surpreendente. E como foi surpreendente também os próprios rumos da escrita desse livro, né? Para onde ele me levou e como ele definiu os romances que vieram depois dele, né? Que a Estefânia, muito bem notado, muito bem percebido, já intitulou de Trilogia do Mato. Eu já peguei essa denominação de se vou roubar, Estefânia, é isso, né? Então, eu gosto muito quando você me pergunta, citando essa música do Caetano, porque essa música, ela tem uma definição importante que nem é mais trilogia, né, uma tetralogia, né, e isso começa, sem dúvida, ali no Rugido. Eu não sei se eu vou conseguir um dia escrever um livro que supere o Rugido, nesse sentido de que ele possa atingir tanto crianças e adolescentes quanto adultos, leitores com mais repertório, leitores com repertório ainda em formação, não sei, né? Também não estou procurando isso, né? Eu acho que cada livro tem sua vida própria, tem o território que ele consegue percorrer. Mas eu me sinto muito feliz comigo mesma, sabe? Então, tem uma coisa assim de um sentido de me propus o trabalho e cumprir esse trabalho de uma forma que me satisfez, que me agradou. E é isso que eu sinto com o Rugido. É um livro que me deu muito trabalho, né? Ele foi muito trabalhoso, como esse último que vai sair agora, né? O terceiro da trilogia, da tetralogia. Também foi muito trabalhoso, mas que é isso, dá uma sensação de que ali, naquele lugar, naquele recorte que a gente chama de livro, eu cumpri o meu papel. Muito recentemente, né, ano passado, foi publicado, eu não sei se vocês chegaram a ver, um novo capítulo do Rugido, né, que se chama O Salto e o Salto da Grande Onça, que é, para usar uma palavra bonita do inglês, né, nem tão bonita assim, um plot twist, né, do Rugido.
que é a história da Josefa, depois que a Josefa volta, né, da Alemanha para o Brasil. Essa história da Josefa era uma história que ela estava, quando eu estava escrevendo o livro, ela estava na minha cabeça, né? Ela estava ali, mas que eu escolhi não colocar no livro porque, enfim, vários fatores, mas entre eles porque eu queria mesmo deixar isso em aberto. Na verdade, todos os livros que eu escrevo têm várias histórias que acabam não entrando, né? Como, por exemplo, no Caminhando com os Mortos, eu tenho a história do pastor, né? do pregador. Uhum. Né? Às vezes eu penso em algum momento escrever isso, escrever um livro de contos só com essas histórias. Mas que eu escolho não colocar porque acho que no projeto do livro não cabe. Eu nem sei porque foi que eu enveredei nisso, mas enfim. Eu acho que é isso, eu acho que tem essa satisfação de ter escrito, sabe, André? O que ele pode, o que ele ainda pode, eu não sei, eu acho que conquistar mais leitores, né? Isso é uma coisa que me impressiona, porque o livro foi publicado em 2020 e ele já vai, acho que na 11ª edição, se eu não me engano, Uhum. né? E dentro do que a gente fala aqui, do mercado, é um best-seller, né? Lógico, é pequenininho, porque a gente sabe que sagas como Crepúsculo, Bridgerton, vendem muito, muito mais. E o que me interessa não é exatamente a venda, né? Não é o número da venda, mas o quanto esse livro chega aos leitores. E isso sim, me impressiona, né? Isso sem a gente falar nos livros que são emprestados, né? Em como ele circula. Agora ele chega, né? Eu te digo que ele chega. A gente não só, sei lá, trabalha com ele na pós-graduação, no meu caso, mas mesmo na graduação, quando a gente refere o livro, as pessoas leram. Isso é um termômetro muito interessante, porque você vê que ele realmente aconteceu isso que você está falando, né? Em várias esferas, assim, saiu do controle, o que é maravilhoso. Uma espécie de depoimento e termômetro para você, na seleção de ingresso para o mestrado em Literatura Brasileira e Teoria da Literatura de 2024 para 2025, nós, por um acaso, eu e o Stefano estávamos na banca juntos, né, e formulamos uma questão sobre o livro. Né? E essa questão, na verdade, formulamos não, né? A honestidade intelectual exige que eu seja transparente. Quem formulou foi o Stefano, eu formulei outra. Né? Mas a gente coloca esse formulamos porque é um projeto junto, a gente está ali realizando. E exatamente a gente, na discussão da nossa avaliação, a gente fornece 2 questões aos alunos. E eles escolhem uma para responder. É impressionante como a adesão à questão formulada a partir do Rugido foi proeminente na seleção, e como eles tinham que dizer, e como nós estávamos na banca e lemos todas as provas, eles de fato leram o romance e entenderam o romance. Isso é uma coisa muito bonita de se ver, né? Porque às vezes, como professor, você está dando aula e você está percebendo que a leitura não chegou. E o seu livro comunica. Isso é muito, muito forte e muito bacana para a gente como professor. Imagino para você como escritor. Sim, nossa, isso é uma coisa assim que me emociona, né? Como me emociona as mensagens que eu recebo, né? Recebo mensagens do país inteiro, né? Até de pessoas de fora do país que leram o livro e assim, nem nos meus sonhos mais loucos eu podia imaginar isso, né? O livro ele tá chegando agora, né? Ele acabou de ser lançado na França, né? Com o título de Requiem por um Jaguar. Sim, justamente. Né? Eu ia fazer essa pergunta para você, Micheline, mas deixa eu terminar. Pode terminar.
ele logo mais na América Latina, né, uma editora mexicana, mas que comprou os direitos para a América Latina. Mas na América Latina já tem pessoas lendo o livro, né, em português mesmo. Ano passado, uma cineasta peruana, acho que é peruana ou colombiana, agora me pegou. Acho que não, é colombiana. Colombiana? Acho que sim. Ela está fazendo um filme sobre 2 crianças indígenas que foram sequestradas também, levadas para a Europa, mas essas crianças retornaram, né? Isso no século XIX. E ela leu o Rugido, alguém passou o Rugido para ela, ela leu em português e a gente conversou e, enfim, é uma reverberação para mim muito impressionante e muito comovente. Você pode contar um pouquinho, essa pergunta estava embutida na do André, sobre o impacto na Alemanha, porque isso é muito impressionante e era muito bom que ficasse registrado aqui também, né? Sim, ano passado, no começo do ano passado, eu fui convidada para a abertura de uma exposição lá em Munique, né, que uma curadora brasileira, e essa exposição pensava a expedição de Spix e Márcios numa perspectiva decolonial e crítica, né, do que foi a expedição. E, bom, a gente sempre espera, né, eu sempre esperei, porque eu sei que Spix e Márcios, principalmente aqui no Brasil, eles são muito celebrados, né? E, logicamente, tem motivos para ser o que eles fizeram. Foi uma expedição impressionante, né? E, além de tudo, eles denominaram os biomas brasileiros, então cientificamente eles têm uma importância que é inegável. Então, eu sabia que quando escrevesse sobre essa perspectiva, que podia ferir algumas suscetibilidades, né? Mas eu não pensei que seria tanto, né? Porque em Munique, né, ali na região da Baviera, eles são considerados heróis nacionais, né? E a abertura da exposição foi uma coisa muito violenta, né, porque havia um grupo de pesquisadores, né, claro, eles não eram maioria, mas eles eram bem barulhentos, né, de pesquisadores que não eram pesquisadores jovens, né, então um pessoal ali mais de 60 anos, mas eles vieram de várias partes da Alemanha para essa abertura, e a intenção deles não era dialogar, mas era de delimitar território. Então, eles disseram, foi um embate muito, como eu disse, muito violento. Entre algumas coisas que nós escutamos lá, foi que, uma delas foi que pesquisadores sérios, então, se a gente começa a pensar, se existem pesquisadores sérios, é porque existe o oposto, pesquisadores não sérios, né? Que pesquisadores sérios como eles não podem mais falar em Spix e Márcios sem que o tema dessas crianças retorne, que isso está ficando uma coisa insuportável, né? Também disseram que ninguém pensasse ali que o Brasil no século XIX, que era um paraíso, que aqui era guerra, e que aquelas crianças, se elas não tivessem morrido lá, né, na Alemanha, elas teriam morrido aqui no Brasil de qualquer maneira. Então, é como se esse ato de levá-los fosse justificado por isso. E uma outra coisa, e que eu até fiquei triste, porque eu não vou lembrar agora o sobrenome dele,
mas eu utilizei material dele na pesquisa, né? Ele disse que não era verdade que aquilo foi um sequestro, porque Márcios era um bom cristão. Maravilhoso. Então, tudo isso foi obviamente refutado, tudo isso entrou ali no embate. Mas depois disso, umas 2 semanas depois, a curadora recebeu uma carta violentíssima do sobrinho tataraneto do Márcios, acusando a exposição e acusando a curadoria de desonestidade intelectual e várias outras coisas. Não por acaso, né, embora o livro esteja ganhando, né, o mundo, acho que agora ele vai ser traduzido, acho que na Bósnia, né? Então, Bósnia, Macedônia, tem todo um interesse, né, inimaginável para mim. Na Alemanha, até 15 de maio de 2025, nenhuma proposta de tradução, embora tanto a minha editora quanto as minhas agentes já tenham tentado entrar com o romance no mercado alemão. Mas teve um momento ali também, não teve, Micheline, ou estou enganada, em que o próprio lugar onde eles estão enterrados teve uma espécie de reconfiguração dessa memória. Quer dizer, o outro lado também da moeda, né? De um impacto dessa possível reparação, assim. Sim. Você diz historicamente ou da minha parte? Não, que tenha acontecido ali algum tipo de evento ou de ato simbólico. Ah, sim, sim. No dia seguinte a essa mesa, eu reuni algumas artistas que estavam na exposição, e nós fomos ao cemitério onde as crianças foram enterradas, mas cujos corpos não estão mais lá, né? Porque o jazigo não é perpétuo, né? E o túmulo onde elas foram enterradas foi passado para outra família, né? Para uma família de um burocrata do governo, né? Isso ainda acho que começo do século XX. E nós fizemos uma performance, né, retomando simbolicamente aquele pequeno território do túmulo e anunciando aquele território como terra indígena, né? Então, eu fiz... eu tenho registro disso em fotografias e vídeo também. Maravilha. O nome da curadora, você pode dizer? Eu tenho que lembrar o nome. É Sabrina. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro o sobrenome dela, mas eu já... Enquanto você procura aí. Sabrina Moura. Sabrina Moura, na Alemanha, né? Dessa exposição. Pouco tempo depois, a Sabrina, eu não sei se é relativa a isso, porque ela ficou muito assustada com essa repercussão. Pouco tempo depois, ela mudou para Dubai. Então, está sendo curadora em um museu em Dubai. Não sei se isso foi uma decisão tomada em relação ao que aconteceu na exposição. Mas me chamou a atenção, entendeu? E como foi recebida a performance pelos seus detratores? Teve resposta? Teve desdobramento? Não sei. A performance eu coloquei no meu Instagram,
as artistas que estavam juntos também repercutiram, acho que a própria Sabrina repercutiu também, mas diretamente desses detratores eu não tive mais notícia deles. O que vamos dizer assim, você ganhou muito, né? Pois é. Micheline, já que a gente está falando aqui, né, quer dizer, justamente do som do rugido da onça, você comentou, você falou agora que cada livro tem um território que ele consegue percorrer, né, e eu fico muito feliz porque eu sou uma leitora brasileira morando fora, então, para mim é sempre um prazer poder ler autores contemporâneos, e é uma dificuldade também, porque nem sempre a gente encontra as obras aqui na França, né, então, claro que eu sou a primeira, muito feliz de saber que a onça agora vai também rugir em francês, né, nessa tradução que você comentou, da Anne Puzargue. Isso, e esse título lindo, né? Requiem pour un Jaguar, que eu achei assim muito bonito mesmo, tem um tanto de coisa musical e um pouco também macabra, né? Um requiem pode ser, enfim, eu acho que tem muitas coisas nesse título que são interessantes. E essa edição francesa, então, que saiu agora, né, em maio de 2025, muito, muito recente ainda, ela inclui também um glossário, assim como uma nota do editor, né, que diz respeito ao uso de línguas indígenas dentro do romance, né? Tem essa nota explicativa. Eu queria saber de você, Micheline, se você teve alguma atuação desse trabalho de tradução, se você teve, se as ideias foram suas, as sugestões, até que ponto foi o seu papel também de autora com a editora na França? Eu e a Anne, a gente estabeleceu um bom diálogo, né? E conversamos bastante, né? Eu tirei as dúvidas dela, né? Fiz sugestões também. Então foi assim como para o holandês, a tradução para o holandês foi foi um trabalho muito cooperativo, muito participativo, né? Eu leio muito mal o francês, né? Eu tenho noção de um curso de francês que eu fiz há alguns séculos atrás, né? Mas do que eu vi, né, eu achei que está muito bonito, né? Que está muito e que a Anne ela conseguiu traduzir esse espírito poético do romance, né? Isso. Você tem o livro aí, Miriam? Não entendi, perdão. Você tem o livro aí? Eu encomendei, mas não chegou ainda. Eu não vi ele na Reader, né? Ainda não vi assim. Pois é. Pegou na mão? Louca para pegar na mão. Ainda não tive a oportunidade ainda não. Está chegando. Talvez eu vá fazer um lançamento em outubro. A gente está conversando a esse respeito, ver se dá certo para ir fazer um lançamento em outubro. Em que lugar, se não for indiscreto perguntar? Provavelmente em Paris e na Sorbonne, né? Okay. Algum evento na Sorbonne junto com a editora. Isso. O Leonardo Tonus, que eu acho que vocês conhecem, a gente conversou, a gente vem conversando a esse respeito, está tentando organizar um evento para isso. Vamos ver se dá certo. Maravilhoso, merecidíssimo. Então, vou pegar o gancho do seu Mato aí. E eu, assim, a gente gosta de pegar os trechos, né? Porque acho que para quem te leu e para quem vai te ler, isso é muito importante. Aí eu vou citar uma frase também. O mato falava com as gentes, conversando com sua língua de folhas e flores, espinhos e raízes retorcidas. Está no Caminhando com os Mortos. E, enfim, né? Essa escuta da língua do mato poderia ser uma guinada em direção a novas formas de conexão. E aí é uma pergunta que já estava, você anunciou também, né? Segue o projeto? Segue o projeto. De a trilogia vira tetralogia? Sim, sim. Eu acho que a gente, né, nós brasileiros, somos muito versados na língua do mato. Embora nem sempre a gente saiba disso, né? Eu gosto muito, embora
eles digam isso de uma forma pejorativa, né? Os portugueses dizem que nós não falamos português, que nós falamos o brasileiro. Eu concordo completamente que é brasileiro que a gente fala, que é essa língua do mato, literalmente, né? Se a gente for pensar na etimologia de Brasil e brasileiro, é língua do mato mesmo, né? E que o português é um atravessamento dessa língua que a gente fala, né? Dessa língua que sei lá, ela é entretecida, né? Como um cesto de palha entretecido, né? Tem essas várias línguas que compõem o nosso português brasileiro. No Rugido, eu acho isso impressionante também. As pessoas, que não é um livro, a palavra não é fácil, mas não é um livro que ele exige uma certa atenção e ele exige outras conexões da língua, né? E o leitor, ele muito espertamente, ele consegue acessar, né? É tanto que não tem glossário na edição brasileira, não precisa, é totalmente desnecessário um glossário. Na verdade, eu acho que é desnecessário para qualquer tradução. Entendo quando querem colocar, né? Aceito, mas, por exemplo, livros da Chimamanda, quando são publicados no Brasil, vêm cheios de marcações, né? E, assim, de outros autores também. Falei da Chimamanda porque acho que tem um paralelismo, né? Cheio de marcações territoriais da língua, né? Que nós, leitores, lemos e acessamos sem necessidade de nota, né? Nota e glossário, para mim, é uma violência num livro, né? Você é um leitor, seu trabalho é ir procurar a palavra que você... Né? E se você não acha, você organiza mentalmente, mas tudo bem. Então, mas o leitor ele acessou isso no Rugido. No Caminhando, a língua do mato, ela está muito mais no enredo do que na forma, né? Já no Depois do Trovão, não. O Depois do Trovão é um livro mais complexo do que o Rugido, porque nele eu acho que eu faço uma radicalização, né, da linguagem que talvez seja mais exigente para o leitor do que o Rugido. Então, eu estou muito preparada para quem amar, vai amar, e quem odiar, vai odiar, na mesma intensidade. Porque eu tento colocar no livro Vou explicar rapidinho. Eu tenho um personagem, né, que é filho de um jesuíta e filho de uma indígena, no século XVII. Esse personagem é levado pelo pai, né, para uma tropa, para uma bandeira. E ele vai atravessar o Brasil da mesma forma que Spix e Márcios atravessaram o Brasil. Ele vai atravessar, né, o sertão numa campanha dessas de genocídio, a palavra é essa, porque é no contexto da Guerra dos Bárbaros, que é a guerra que a coroa portuguesa financiou para a destruição dos povos indígenas do Nordeste. E ele faz essa trajetória, né? Mas ele vai também, essa trajetória também é da língua.
né? Então, ele vai falar de igual modo. O português dele é atravessado pela língua do pai, né? Pela língua correta do pai, é atravessado pelo léxico da mãe, né? O tupi-guarani, mas vai encontrar também as variantes sertanejas da língua, do nhangatu, algumas palavras, porque são línguas mais difíceis de ter um vocabulário mais completo, né, das línguas dos povos, dos tapuias, né, dos vários povos tapuias. Então, tem um pequeno uso dessas línguas. Então, e de expressões, né, desse interior sertanejo, né, que são expressões muito marcadas, tanto da língua bandeirante, que fica ali em Goiás, né, que interior paulista e Goiás, quanto da língua bandeirante que chega no interior do Nordeste. Então, é uma maçaroca, é uma paçoca linguística, né, que esse personagem, e ele narra em primeira pessoa, então é muito exigente para o leitor, eu acredito. Mas eu tenho uma coisa que, à primeira vista, pode parecer arrogante, mas quando eu me explico, não é. É que se o leitor consegue ler Grande Sertão Veredas, ele vai conseguir ler Depois do Trovão. Por quê? Não porque Depois do Trovão seja um monumento como Grande Sertão Veredas, mas porque ele é muito mais modesto que Grande Sertão Veredas. Então, ele fica ali roçando a fímbria, né, do gibão do Riobaldo. Né? Ele só roça. Então, é complexo, mas não tão complexo. Engraçado, né? Que vai fazer data redonda do Grande Sertão, né? Ano que vem. Seu trovão vai rugir. Mas, gente, é interessante essa questão da língua. Desculpa, fazer uma colocação aqui, está fugindo um pouco do roteiro, mas é porque eu lembrei... A Stefânia esteve aqui em Rennes, eu moro na Bretanha, né? Sou professora aqui de Rennes, e a Stefânia passou aqui um mês conosco em atividades, né? Na universidade, e inclusive deu uma aula para o pessoal aqui da pós-graduação sobre o som do rugido da onça, né? E teve essa questão da língua que foi colocada, das diversas línguas, né? E muitas pessoas ficaram curiosas. Os jovens hoje gostam de acompanhar no Instagram, né? E acompanhando seu perfil no Instagram, várias pessoas, alunos, né, me procuraram, falando assim, professora, a escritora diz que ela é uma onça. E aí, na versão francesa do livro, que é genial, né? Nessa nota do editor que eu comentei agora há pouco, explica, né, as diversas línguas indígenas utilizadas, e tem essa frase: La langue du jaguar est le fruit de son imagination. A língua da onça é totalmente fruto da sua imaginação. E, na verdade, assim, eu acho que muitos alunos ficaram frustrados. Eu troco com eles, né, pelo WhatsApp. Eu falei, eu dei para eles, né, verem que tinha tradução, e muitos quiseram ler depois. E eles falaram, mas não é possível, ela é onça ou não é? Então, essa questão da língua... Pois eles... Assim, eu acho que tem essa questão de como é que o público francês pode... Será que o público francês pode, o francês e o estrangeiro, entender, compreender, recepcionar essa cosmovisão mesmo? Será que, em termos de língua também, você falou agora, né, do Grande Sertão, mas são referências tão complicadas. Na tradução a gente perde muito, né? Essa quebra de expectativa eu acrescentaria, porque deixa eu pedir licença para entrar nessa conversa. Eu acrescentaria assim, uma pequena, singela provocação. Esse depoimento da Mireille, dos alunos da Mireille, que ela relata aqui dos alunos dela, expressa uma certa decepção, na dúvida se você é ou não é uma onça. Essa decepção, em alguma medida, não expressa uma visão ainda exótica do europeu sobre essas terras? Pois é. Eu não sei exatamente responder essa pergunta,
né? Como é que vai ser a recepção, né? Eu tive retorno do leitor holandês, né? Quando eu fui fazer o lançamento na Holanda, alguns livreiros, eu tive um encontro com livreiros que haviam lido o livro. E eles estavam muito impressionados com o livro, né? Bem impressionados. Então, eu acho que, em certa medida, pode ser que alguns alcancem, outros não. Mas, respondendo, eu sou uma onça. Exatamente. Não tenho dúvida disso. Não é? Talvez, não sei se vocês já viram, eu gosto de contar isso nas mesas, porque é sempre uma anedota, né? E pega a atenção das pessoas, mas a minha irmã mais velha é uma onça, literalmente, né? Vocês conhecem essa história? Não. Não, por favor. Que bom, então vou contar para um público novo. Bora. Quando meus pais casaram, ali nos anos 70, o Brasil era o país do Era Uma Vez o Brasil, numa época em que não havia IBAMA, né, que é o órgão que regula as relações homem-natureza aqui no Brasil, ou pelo menos tenta regular. E meu pai, funcionário público, também numa época em que essas coisas eram mais flexíveis, não tinha um pensamento sobre isso, costumava ganhar presentes, né? Então, da comunidade, eles foram morar numa cidadezinha muito pequena e ele ganhava um saco de feijão, ganhava milho, ganhava galinha, e numa dessas ele ganhou uma jaguatirica, né, que é um felino, é uma pequena onça. E ele e minha mãe, recém-casados, começaram a criar essa jaguatirica como se fosse um gato. E a jaguatirica, ela era terrível. Mimosa o nome dela. Não por acaso, todos nós, eu e meus irmãos, todos também começamos com a letra M, né? Olha aí. Mimosa comia as galinhas da vizinha, colocava os cachorros do vizinho. Eram coisas assim que as histórias, né? Que Mimosa era terrível. Mas eles estavam lá nesse paraíso, o povo dizendo que o Brasil não era o paraíso, né? Era o paraíso, né? Daquele casal, até que minha mãe engravidou de mim. E meu pai deu umas pantufas para minha mãe, umas pantufas vermelhas, e algo mudou na cabeça da jaguatirica, que ela passou a armar tocaias para minha mãe. Então, minha mãe ia no quintal, a jaguatirica estava escondida, quando minha mãe passava com as pantufas, ela pulava na minha mãe. Então, eles chegaram à conclusão que talvez quando o bebê nascesse, a jaguatirica podia comer o bebê, eu. Né? Então, para eu poder nascer, a minha irmã mais velha, Mimosa, teve que sair. Nisso a história fica um pouco nebulosa, porque eu não lembro, nem meus irmãos lembram, se Mimosa voltou para a natureza, eu acredito que não, ou se ela voltou para a pessoa de quem meu pai recebeu ela, né? Porque, embora ela fosse um animal selvagem, ela já estava ali convivendo com pessoas há um bom tempo, né? Então, com certeza não teriam cuidado de reintroduzir esse animal na natureza. Então, eu e meus irmãos, a gente cresceu ouvindo as histórias desse felino. E eu recuperando escritos da infância e da adolescência, é muito impressionante como a imagem da onça está em vários desses escritos, está em sonhos, em relatos de sonho, está em muita coisa. Então, assim,
família, né? A onça c'est moi. Pois é, a onça é ela. Agora c'est moi. Você sabe. Eu vou continuar na onça, então, Micheline. Né, desdobramentos. Eu fiquei também pensando essa coisa do ódio, né, da raiva da Inê e de tudo que isso movimenta nela e sobre ela e depois por ela, né? Nessa questão do Fanon, né, do Franz Fanon, que nos Condenados da Terra ele fala da raiva dos colonizados que esperariam sua agressividade emergir, tornando-se, enfim, caçadores. E aí tem essa ideia da raiva santa, né? Eu acho que você usa, né? Que é motor da personagem indígena Inhê, da menina onça. E aí, você identificaria isso, essa raiva, né, em outras obras suas, né? Ou mesmo você vê isso em alguns dos seus pares de geração, enfim, uma raiva que volta na forma de mordida ou de gesto de revanche? Sim. Eu acredito que eu tenho uma trilogia, né, que é a trilogia Infernal, que é uma que pensa, né, ela está ali no Brasil pós-abertura, né, e eu tenho uma protagonista que tenho dois protagonistas, né? A narradora, que é Laura, que é uma menina, filha de um ex-agente da ditadura, e Cristóvão, que é um menino que foi sequestrado ainda criança e por conta desse sequestro ele acaba se tornando um menino canibal, né? E tem uma busca de justiça na Laura, né, que é uma busca que ela demora a entender, né, o que é, ela demora a tomar forma, né, e acho que no Cristóvão também, só que no Cristóvão isso se organiza como fúria, né? Uhum. Acho que depois do Trovão também essa raiva ela é motor, né, ela é motor dos eventos e das escolhas que o personagem faz. E eu acho que sim, eu acho que tem eu acho que a gente vive um momento, né, na literatura contemporânea brasileira em que esses personagens movidos pela raiva, né, tomam forma. Em alguns momentos eles são mais bem acabados, em outros momentos não tão bem acabados, mas eu consigo ver vários romances em que esse lugar é ocupado, né? Os dois romances do Itamar, por exemplo, são exemplares. Nossa, essa frase ficou horrorosa, mas tudo bem, vocês entenderam. Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, né? Acho que Mata Doce, da Luciane Aparecida, né? Então, acho que é um momento que a literatura brasileira está vivendo, né, de personagens e de enredos que olham para esse passado e que olham para esses lugares da opressão, né? E mesmo não só da opressão presente, mas dessa opressão histórica, né, que explica, né, muito do que a gente vive hoje. Me incomoda muito quando isso se torna algo didático. Uhum. Quando isso se torna algo
mercadológico, né, para atender um certo... uma certa determinação, né, do que as pessoas estão lendo, querem ler, e eu tenho visto muitas obras assim, né? Então, mas é aquilo, o capitalismo transforma tudo em royalties, em... E você lê muito, né? Porque você tem 36 horas no dia. Eu fico pensando em que momento você escreve. Porque quem te acompanha, né? São muitos eventos, você está presente e muito presente. Tem um projeto novo também, se você quiser falar, da Casa do Alto, né? Sim. Eu leio muito e escrevo muito quando eu estou escrevendo, né? Eu agora não estou escrevendo, embora... na verdade, eu estou escrevendo, mas não estou. Como é isso? Eu vou explicar. Eu estou escrevendo um romance agora, que é um romance que ele é uma espécie de pausa da tetralogia, né? Porque eu já sei o que eu vou escrever no quarto livro da tetralogia, mas para escrever esse quarto livro da tetralogia, eu vou precisar respirar fundo e estudar bastante, né? Porque nesse projeto, eu já vou dar um spoiler, o Museu Nacional Pegando Fogo é o narrador, e a Luzia, que é Filifócio, é outra narradora. Então, eu preciso me preparar para escrever esse romance, né? Eu não consigo escrever ele agora. Então, entre os 3 anteriores e ele, eu estou escrevendo, por isso que eu estou dizendo que eu estou escrevendo, mas não estou escrevendo. Eu estou escrevendo esse romance de pausa, que por enquanto se chama Autoficção, um romance. Por quê? Porque eu tô muito mal-humorada com a história de autoficção. Cheio, importante uma análise. Muito gente. Então, eu tenho uma narradora totalmente não confiável, que é uma escritora que sofreu um trauma. Todo mundo sofre trauma na vida, né, minha gente? Todo mundo. E essa escritora, ela sofreu um grande trauma, passa anos, e o editor dela um dia tem coragem e diz: por que você não escreve uma autoficção sobre o seu trauma? E ela considera escrever, ela começa a escrever, só que ela tem que disfarçar algumas coisas, porque ela não é exatamente a mocinha que todos pensam que ela é. Entendeu? Então, eu estou escrevendo, mas não estou escrevendo. Porque não faz parte do projeto, né? É uma coisa do meu mau humor com os projetos de Annie Ernaux e do Eduardo Louis e dos súditos deles, aqui entre nós e quem vai assistir o podcast, vamos combinar que está puxado. Ótimo, ótimo. Porque, ao mesmo tempo, também você quer trabalhar com, pelo que eu entendi ali da Casa do Alto, um espaço de uma oficina de escrita, tá certo? A Casa do Alto uma coisa que eu gosto muito de fazer é oferecer esses cursos livres, né? Porque eu tenho um contato com pessoas que estão interessadas em pensar os livros, em pensar a escrita, e eu acabo aprendendo muito com essas pessoas também, né? É uma coisa de colocar todo esse mundo de leituras em movimento, né? Então, é uma coisa muito modesta, na verdade, né? Porque
uma pessoa me perguntou, mas você quer fazer algo com uma escrevedeira, com vários escritores? Eu disse, não, é meu, sou eu e as pessoas que estão afim de fazer alguma coisa, de pensar a escrita e pensar a literatura. Então, hoje eu tenho um grupo que se encontra uma vez por mês, que é um grupo o qual eu acompanho os projetos de escrita deles, né, que é um grupo pequeno, acho que são 8 ou 9 pessoas, né, e eu faço um encontro mensal com todos e dou orientações individuais também uma vez por mês a partir daquilo que eles escrevem. E tenho agora em andamento, termina o mês que vem, um módulo das novas cartas portuguesas, né, das Três Marias, que é para ser um módulo só, mas as pessoas estão muito interessadas, vai virar no segundo semestre. E é isso, é pensar os livros, pensar rizomaticamente para onde esses livros caminham, o que é que a gente pode aprender com aquele autor. Gosto muito disso, sabe? Gosto muito de estar nesse contato com as pessoas e com a escrita delas, e acho muito estimulante para mim. Tem a parte egoísta da coisa que me estimula também. Mas é isso, é livro. Vocês não imaginam como está aqui ao meu redor, né? Não está aparecendo aqui na telinha, né? Tem livro por todos os lados, tem livro no banheiro, tem livro no quarto, tem livro na sala, tem livro na cozinha, tem livro em todo canto. Opa, eu ouvi um som aí que vai me dar espaço para a pergunta que eu gostaria de ensejar, de trazer. Micheline, os seus romances, especialmente falando aqui do Som do Rugido da Onça e de Caminhando com os Mortos, eles têm uma ambiência sonora muito importante, né? Tem o que a gente poderia chamar de uma paisagem sonora, né? O Som do Rugido da Onça, já de partida no título, isso já está evidente, né? Em Caminhando com os Mortos, se a gente vai ali seguindo a narrativa, a gente vai encontrar o Zumbindo na Cabeça de Lourença, a gente vai encontrar a música do ventilador, aquela música quase repetitiva do ventilador, o latido incessante do cão preso, né, que vai se configurar de alguma maneira como uma espécie de um corpo sonoro, a sirene da viatura da polícia, os gritos abafados pela chama, e assim sucessivamente a gente pode identificar uma paisagem sonora muito importante para que ajuda a contar essa sua história. E aí, eu pensando aqui, né, você, pernambucana, aliás, um breve parênteses, a melhor forma de fazer um discurso indignado é com sotaque pernambucano. Eu adoro sotaques, e o sotaque de Pernambuco é o que eu mais gosto. E para fazer um sotaque, para fazer um discurso indignado, o sotaque pernambucano é perfeito. E aí, sendo você pernambucana, eu lhe pergunto, entra no seu horizonte trazer o protagonismo em alguns dos seus escritos, em algum momento, o mundo e o universo do maracatu? Nunca pensei nisso, André. Nunca pensei, embora eu seja uma entusiasta dos maracatus, tanto do baque solto quanto de baque virado, mas nunca pensei, nem poeticamente, nem na prosa. Mas, de certo modo, depois do trovão, tem um baque ali. Né? Tem um sincopado ali. O maracatu... Mas é um sincopado, desculpa te interromper, mas é um sincopado com surdo de marcação ou com tambor de alfaia? Eu acho que é som de marcação. Eu venho de uma região de Pernambuco que é o sertão, né?
E eu sou particularmente, eu sou muito sertaneja nesse sentido, né? Os meus afetos, a minha paisagem, né, o lugar onde eu me sinto em casa é o sertão. Né? E no sertão a gente não tem maracatu, né, porque o maracatu ele está mais localizado na zona da mata, né, na zona da mata pernambucana. Então, no sertão, a gente tem o coco, né, que é outro sincopado. Uhum. E eu tenho uma história muito próxima, né, com os sambas de coco da minha região, né, porque em outra vida que eu tive, eu fiz um trabalho com essas comunidades e, embora dance mal, eu danço coco. Né? Então, o maracatu ele vai chegar na minha vida quando eu já sou uma jovem adulta, né, lá na época da faculdade, né, que é um pouco a retomada que acontece dessas manifestações de quando o Ariano Suassuna era secretário de Cultura do governo do Estado, que vai vir junto com a explosão do Mangue Beat. Né? Então, é outro caminho que essas manifestações do Recife e da Zona da Mata, né, do litoral e Zona da Mata, vão chegar para mim. Né? Já o coco e a oralidade dos repentistas, né, que eu não me referencio a elas de uma forma direta, mas indiretamente sim, porque quando eu penso uma narrativa, essa memória oral ela é colocada em andamento, então, de uma forma diferente, essa música, né, e esse ritmo, que é mais um ritmo do sertão, está mais presente no meu DNA do que o frevo, por exemplo. Adoro frevo, né, adoro maracatu, adoro, mas assim, eles são mais alienígenas, vamos dizer assim, do que o coco, do que a viola do repente, né? Esses estão mais ligados na minha história, né? O toré, né? O toré é uma dança circular indígena, né? Em que se dança no terreiro de chão batido, né? As comunidades indígenas dançam batendo os pés. O coco ele tem uma ligação forte com o toré. Então esses ritmos são mais donos de mim do que o maracatu e o frevo, o caboclinhos, né? Embora caboclinhos também tenha um forte componente indígena, mas é muito mais zona da mata e litoral do que o coco, o toré, o repente, né? O André convocou aqui os sentidos, né? Falando dessa questão da musicalidade e ainda convocando os sentidos, falando também da questão da paisagem fluvial que é presente, né, em suas obras. Voltando mais uma vez, tá? Desculpa o som do rugido, porque realmente eu sou uma fã, eu sou a tiete do grupo, geralmente eu gosto de tietar, eu gostei muito desse livro, me tocou muito.
No Som do Rugido tem uma admirável passagem em que o rio narra em primeira pessoa, né? Como encontrar, Micheline, essa dicção, né, para construir narradores não humanos? Eu conversava outro dia com a Ana Rush, né, escritora, e a Ana fazia uma crítica a narradores não humanos, né, de alguns livros da literatura, da literatura contemporânea, né? E ela dizia uma coisa que para mim fez muito sentido, que é o narrador não humano, né, a árvore, o rio, o animal, ele não está interessado no homem, né? Não está interessado na humanidade, ele está interessado em uma outra coisa, embora ele seja atravessado pela humanidade. Em certo sentido, no Rugido, a gente tem ali aquele rio, né? A gente tem a voz a gente tem, não como narrativa, mas a gente, como narrador, a gente tem a voz do Amazonas, né? Que tenta parar aquele sequestro, né? Tenta, e depois a gente tem a voz do Isa, né? O da Isa, né? Que é um rio mulher. E ele diz uma coisa que eu não vou lembrar agora, né? Esse rio narrador, ele diz uma coisa que eu não vou lembrar agora ao pé da letra, mas deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho um exemplar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ele vai dizer uma coisa que eu sou um rio, eu vou e venho, sei dos animais tristes que são os homens, acho que é isso que ele diz, né? E ele olha para aquela menina, né? Mas eu tenho a sensação de que ele não olha para aquela menina exatamente como um humano, né? Mas ele olha para ela como um igual, né? Como alguém atravessado pela desgraça que a humanidade pode causar, né? Então, eu não sei se eu construí bem a voz do Rio, mas eu procurei construir essa voz de uma... pegando o gancho poético, né? Porque eu acho que num caso como esse, a poesia é quem me socorre, né, para construir esse tipo de voz. Eu li um livro agora há pouco, até escrevi, já está no ar, uma resenha para 451, que é esse aqui, que é Só um Pouco Aqui, da Maria Ospina Pisano. Esse livro é uma autora colombiana, ela vai estar na feira do Pacaembu, e a história desses personagens, né? E eu achei isso incrível que ela fez. Tem duas cachorras, né? São várias histórias, é um romance, né? Mas tem várias histórias desses animais não humanos e tem essas duas cachorras. E as cachorras, elas têm um nome, cada uma delas, o nome que o tutor, né, que o dono deu para elas, mas elas se perderam do dono e foram parar no abrigo. Aí elas ganham um novo nome no abrigo, e quando uma delas é adotada, ela vai ganhar um terceiro nome. No entanto, e isso é o que eu achei mais legal, elas têm um nome que é o nome delas, independente do nome que os humanos deram a ela. Então, isso eu achei muito legal, sabe, de a gente procurar uma perspectiva
nova, né, para a construção desses personagens que não seja autocentrada na experiência humana. É muito difícil, porque que elementos a gente tem para traduzir, né? Os nossos elementos são muito frágeis, nossos elementos de tradução dessas experiências, né? Como traduzir a voz da montanha? Como traduzir a voz do animal, né, sem passar exatamente pelo humano? Eu acho que é uma grande questão essa, né, para quem escreve esse tipo de narrativa, para quem escreve esses personagens. E eu acho que a Maria Ospina, eu coloquei isso na resenha, acho que ela dá um passo adiante, né, nesse tipo de construção. Eu achei muito incrível. O Meu Rio, ele tem uma consciência histórica, né? Ele é um narrador, de certo modo, onisciente, porque ele guarda ali nas águas dele essa memória, né? Essa memória de um passado que é um passado muito remoto, né? No caso é uma memória secular. Então ele tem uma voz que é humana, né? Que é humanizada em certo sentido. Né? Mas não sei se respondi, Mirella. Totalmente. Você viu a Irene Solar, Micheline? A Irene Solar, a escritora catalã? Não conheço. Canto Eu e a Montanha Dança. É bem... Já me falaram desse livro 1000 vezes, eu preciso comprar esse livro, porque... Bem legal. Eu não sei se eu sou a última. Sou eu? Sim. Era meio assim, um pouco para encerrar, Micheline, e assim, a gente tem entrevistado, né, muita gente, excelentes escritores, escritoras, mas nem sempre um ótimo escritor tem um projeto literário, né? Eu acho que a gente pode dizer sem risco que você tem um projeto literário, né? Que tem enfim, uma costura aí entre o que você escreve, e uma das questões, eu acho que é um projeto também que tem um vínculo, né, com um objetivo que tem a ver com uma visão também política, né, estética, e que vem, enfim, a gente está falando mais da prosa, né, não estamos nem entrando muito na questão da poesia, mas a tua linguagem ela é muito encharcada, né, de uma dicção poética, né, mas eu queria assim, que você respondesse um pouco o que você tem como objetivo, talvez seja uma pergunta um pouco genérica, mas dentro dessa ideia de que há um projeto e que sempre tem uma visada política nos seus escritos, né? Aí eu acho que tem uma coisa, Stefânia, que é da Micheline, pessoa física, né? Ser no mundo, né? Eu acredito muito que um país como o nosso, né, um território como o nosso, né, e mesmo um continente como o nosso, ele precisa se inscrever para o futuro de uma forma mais luminosa. E eu não consigo perceber isso sem um olhar tanto para o passado quanto para essas mazelas que vêm ao longo do tempo nos definindo. Né? Então, quando eu escrevo com esse pensamento voltado para a construção de um futuro. Né? Lógico, eu sei que é uma contribuição muito pequena, né? Mas eu acredito que a literatura, as artes, que elas quem constroem consciência a longo prazo, né? Que elas que constroem sentidos, né? Quando a gente pensa
um território politicamente, né? Tanto esse território que sou eu, que é o individual, quanto o território coletivo. Então, eu penso que a minha contribuição política ela é esta, que é pequena, né? Eu costumo dizer para os jovens que a literatura não vai mudar o mundo, né? Não vai. Mas ela pode mudar as pessoas que vão mudar o mundo. Então, é isso. Por isso que me alegra tanto quando eu falo para crianças e adolescentes, mesmo que o livro não tenha sido pensado, né? Os livros não tenham sido pensados para eles. E me ressinto um pouco, aí eu vou deixar aqui a parte do meu ressentimento aqui, de que livros como o Caminhando com os Mortos e o Depois do Trovão, muito possivelmente não cheguem às escolas, né? Não cheguem ao ensino médio, né? Nem ao ensino fundamental, como o Rugido chegou. Né? Porque tem questões importantes colocadas ali, mas a gente vive hoje num momento em que as cenas, né, os eventos violentos, os palavrões, né, as cenas sexuais, elas são colocadas num lugar de censura. Né? E como se isso fosse um perigo para a juventude, né? E não o jogo do tigrinho e o TikTok, por exemplo. Então, obras como essas, elas não vão entrar nas listas dessas escolas, porque elas são mais perturbadoras nesse lugar moral, né, do que o Rugido. Embora eu ache que o Rugido é um livro perturbador, né? É um livro extremamente perturbador. Então, esse é um ressentimento. Para vocês, acho que vocês sabem, né? O PNLD, que é um programa do governo, né, para aquisição de livros para as escolas públicas do país inteiro, ele tem regras muito claras sobre que tipo de livro, que tipo de linguagem. Né? Então, é uma pena. Né? E isso não só pelos meus livros, mas por outros livros da literatura contemporânea que poderiam ajudar esses jovens, principalmente da escola pública, a pensar o seu lugar no mundo. Né? Mas é isso, é um momento que eu acho que é de uma fragilidade institucional de entender o que é a literatura. Né? Mas, graças a Deus, temos a universidade. É a universidade pública. E sempre vai querer te ouvir. Certo. E te ler. Queridos, eu acho que fechamos, né? Também para não te tomar mais do seu tempo, né? Mesmo que esse dia tenha 54 horas. Enfim. Eu devo dizer que eu me cocei aqui para seguir nessa conversa, especialmente no último tópico, que é que tentado lhe perguntar sobre o problema da mediação da leitura na escola, mas acho que isso vai ser capítulo para a próxima conversa, porque senão minhas amigas depois me matam aqui, entendeu? Obrigada mesmo, foi muito legal. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Micheline. Foi uma conversa muito agradável, muito esclarecedora e num clima assim do melhor possível, né? Que a gente pôde ouvir. Um tempo em que todo mundo está muito interessado em falar, a gente teve o privilégio de te ouvir. Muito obrigado. Sim, totalmente. Obrigada, foi uma conversa maravilhosa. E eu sempre fico muito feliz quando sou convidada por escolas, por universidades. Eu me sinto muito em casa. Eu vou parar só um pouquinho aqui a gravação para a gente fechar, para poder depois divulgar, só para a gente terminar de se despedir.
Um segundinho. Ok.